Hoje começam as reuniões, ou começam com reuniões entre Ciro Nogueira e Alckmin, também Gleisi Hoffmann, é isso? Que esperar? Exatamente, hoje começam as reuniões da transição, né? Eles vão se encontrar no Palácio do Planalto à tarde. Chama atenção que a escolha, né, dos dois lados foi uma escolha uma maneira de conversar um pouco melhor, né? Porque no governo foi escolhido Ciro Nogueira, líder do Centrão, ministro da Casa Civil, que já teve, né, no passado uma interlocução com os petistas, já inclusive participou, né, de negociações junto com os petistas, e de outro lado Geraldo Alckmin, coordenador da transição, que tem uma postura e uma carreira muito ligada também aos partidos de direita. Então, de alguma forma, os dois lados escolheram quem conversava melhor com o outro para que essa transição começasse de uma maneira mais suave, né? Não fosse tão abrupta aí a discussão. E eles começam a discutir hoje, mas a transição né, vai ser, vamos dizer assim, instalada mesmo a partir de amanhã lá no Centro Cultural Banco do Brasil, que é o mesmo lugar onde houve a transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, né? Esse espaço, Centro Cultural Banco do Brasil, que está próximo, não está muito longe ali do Palácio do Planalto. E além dessas conversas entre eles lá no Palácio do Planalto, eles também, os dois lados, vão se encontrar separadamente com uma comissão do TCU, Tribunal de Contas da União, que vai fiscalizar essa transição, né? Havia uma preocupação muito grande, justamente por conta do antagonismo aí das duas partes, de como é que se daria essa transição. Então, o Tribunal de Contas da União criou uma comissão que vai acompanhar de forma permanente esse processo de transição para ver se tudo vai sair conforme o combinado, né, das duas partes. Inclusive, o relator no Tribunal de Contas da União é o ministro Antônio Anastasia, que foi governador de Minas Gerais, senador por Minas Gerais. Ele vai conduzir aí como relator esse processo de transição entre o governo atual e o futuro governo, né? Pois é, né, Ricardo? Muito bom dia para você. Você falando sobre esse papel do TCU que vai mediar ali essas faíscas que podem sair nesse grupo de transição, mas a gente acredita que possa ser tranquilo, né? Até porque quem está conduzindo isso é ali a ala mais política do governo, já tem essa proximidade com o governo petista, né, das outras administrações, então a gente acredita que seja uma transição tranquila. Ainda falando nesse assunto, Ricardo, a gente também tem uma reunião desse grupo de transição do novo governo com o relator do orçamento, né? A gente sabe que o orçamento para o próximo ano, ele tem alguns desejos ali já do novo governo petista, e eu queria saber de você o que a gente pode esperar dessa reunião de hoje. Vai ser uma primeira conversa, né? Tanto o Alckmin quanto também o Wellington Dias, né, ex-governador do Piauí, que vai ajudar a coordenar a parte econômica dessa transição com o relator do orçamento, que é o Marcelo Castro. E aí tem na mesa uma discussão que é uma discussão antiga no Brasil, né? Que é o cobertor curto mesmo, né? Durante a campanha, os dois lados, tanto Bolsonaro quanto Lula, fizeram promessas, né, muitas promessas que não cabem no orçamento, e agora tem que dar um jeito de fazer com que pelo menos algumas delas caibam dentro do orçamento, né? Por exemplo, a manutenção do auxílio de R$600. Na peça, na LDO mandada pelo atual governo, não estava previsto 600, estava previsto 400. Então, para aumentar esses R$200, precisa arrumar 52 bilhões. De onde é que vai tirar esses 52 bilhões? Essa discussão que precisa ser feita. Houve proposta, por exemplo, de aumento real do salário mínimo. Isso também gera, cada R$1 a mais de salário mínimo, gera 370 milhões de gastos para o governo, em aposentadorias e pensões, né? Também tem essa discussão sobre a correção da tabela do imposto de renda, que está parada há um tempão. Querem passar de 1.900 a faixa de isenção para 5.000. É um grande buraco também que tem que achar de onde vai sair. Então, por causa disso, o governo eleito acha que precisa de arrumar espaço no orçamento para 200 bilhões em gastos. Quando eles falam em espaço, é o espaço para os gastos livres, porque se você pega o orçamento como um todo, 93,7% desse orçamento são despesas obrigatórias hoje, ou seja, você não pode mexer, aposentadorias, são as transferências constitucionais, é coisa que você não tem autonomia para mexer em nada. Sobra só 6,3%, né? 6,3%, que significa 98 bilhões. Só essa questão do Auxílio Brasil, como eu disse, consumiria 52 bilhões. E todo o resto, né? Todo o resto que foi prometido, e os investimentos do PAC para retomada de obras, etc. e tal. Então, para aumentar esse espaço, você tem que, primeiro, discutir, e aí vão discutir
se vai quebrar o teto, se vai conseguir flexibilizar o teto. Para mudar o teto precisa fazer uma PEC, né? E aí não vai ter tempo nem base política para isso. Então talvez tenha que pedir uma autorização, uma exceção, falar, olha, nesse ano só nós vamos gastar mais que o teto, mas depois a gente volta ao normal. Parece simples, mas não é, porque a economia, o mundo inteiro está olhando para nós e para nossa credibilidade econômica. Então, se você começa a gastar demais, você tem que dar algo em troca para o mercado para que ele não tire o dinheiro daqui. Então, você tem que dizer para ele, olha, eu vou gastar mais, mas em contrapartida, eu me comprometo no prazo de 6 meses a aprovar uma reforma tributária, aprovar uma simplificação, enfim. Essa é a discussão que tem que ser feita para que as promessas de campanha caibam no orçamento, né? E para o mercado, né, Ricardo, é uma sinalização muito ruim, né? Porque o próprio presidente Lula já vinha dando alguns sinais sobre esse teto de gastos, falou que não pretendia furar, depois falou que pretendia rever, e já nesse primeiro momento passar desse teto de gastos para o mercado seria muito ruim, né? E o governo que está pensando tanto nessa área econômica, né, já seria uma sinalização bem complicada, né? Exatamente, e assim, durante a campanha os dois lados deixaram claro que, pelas propostas que estavam fazendo, que iriam estourar o teto de toda forma. Então, assim, uma parte disso já está precificado pelo mercado, né? Talvez o dólar estivesse um pouco mais baixo se não houvesse esse risco, talvez a gente tivesse uma situação um pouco melhor, mas ainda assim espera-se, e principalmente quando o Henrique Meirelles começou a se aproximar mais da equipe do Lula, quando os economistas tucanos se aproximaram da equipe do Lula, que esse tamanho do buraco e essas contrapartidas pudessem diferenciar um pouco a situação. Esse é o momento em que a gente vive. Como manter a economia com credibilidade, tendo que gastar mais do que arrecada, pelo menos por um ano, né? E não adianta também ser só por um ano, não, porque daqui no ano seguinte eu não tenho outros problemas. As maneiras encontradas são várias, mas juntar isso tudo e acumular 200 bilhões não é fácil, né? Uma dessas discussões é o fim do orçamento secreto, por exemplo, a redução do orçamento secreto, pelo menos, né, das emendas relator, de forma a devolver um pouco mais de recursos para dentro do executivo, para que consiga fazer alguma coisa, mas não é tarefa fácil, porque imposto sobre grandes fortunas não vai passar no Congresso. Imposto sobre lucros e dividendos, que se fala, acho difícil de passar também. A reforma tributária é sempre um enrosco, nós estamos 20 anos falando que vai ter. Pode até ter alguma parte, eles estão falando agora que pelo menos a criação do IVA, o Imposto de Valor Agregado, pode rolar, mas não muito mais do que isso. Então, agora é aquele quebra-cabeça. É o que a gente sempre fala. Prometer na campanha é muito fácil, né? Depois é que são elas. E quanto mais radicalizada está a eleição, mais as promessas vão subindo de um lado a outro, né? Depois tem que colocar isso no papel.